O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, permanece no cargo e tem a sua confiança. Questionado se há alguma possibilidade de Valeixo sair, Moro afirmou que as coisas eventualmente podem mudar. O ministro disse também que não é o chefe da PF de forma alguma. Começo essa com você, Constantino. Vai lá. Olha, o ministro Moro não tinha muito o que falar de diferente. As coisas podem mudar e qualquer um pode ser demitido, inclusive ele. A única coisa que eu acho interessante nisso tudo é que houve, depois da reunião em portas fechadas ali do ministro com o presidente, aquela dobradinha de mensagens nas redes sociais, em que um reforçou o apoio que o outro dá ao seu trabalho, de combate à corrupção e tudo mais. E a ala bolsonarista interpretou isso imediatamente como uma prova definitiva de como a imprensa é fofoqueira e fica criando intriga onde não existe. Eu acho que isso é uma visão um tanto ingênua da política, né? Eu acho que é preciso esmiuçar um pouquinho mais e ir mais a fundo. Que há um possível racha entre o bolsonarismo e o lavajatismo está bem evidente por inúmeros indícios e sinais, né? O Deltan Dallagnol já bateu e já apanhou dos bolsonaristas, o procurador Carlos Fernando idem, inclusive foi muito mais além no tom e nas acusações, né? Inclusive uma acusação muito grave que ele fez, de que o Bolsonaro está sim agindo para proteger o filho e por isso fazendo um acordão, essa situação continua delicada e o veredito continua para sair, né? E nós vamos ter um teste mais objetivo, que palavras o vento leva. O teste mais objetivo é o seguinte: o ministro Moro recomendou 9 itens a serem vetados na lei de projeto de abuso de poder. E o Bolsonaro tem agora aí o prazo se encurtando para decidir. Vamos ver, se ele cortar 1 item, 2 itens, vai pegar muito mal com a turma do lavajatismo. Se ele cortar 6 itens dos sugeridos pelo Moro, 7, ele consegue argumentar que divergiu ali de forma razoável em 1 ou 2 ou 3 itens. E aí ele se sai da sinuca de bico que ele se meteu. Se ele não vetar quase nada, né, vai ficar evidente que há, sim, um problema grave ali, né? E, como eu não canso de repetir, se houver, e tudo indica que há, apesar das trocas de mensagens, se houver um problema entre bolsonarismo e lavajatismo e, de fato, a fissura aumentar e virar uma rachadura irreversível, é o bolsonarismo que vai descobrir do jeito mais duro que o lavajatismo é muito mais forte. Vera. O fato de o Moro ter saído dessa conversa e ter precisado dizer que o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, está prestigiado e fica no cargo, já mostra aí um enfraquecimento, porque não se passou nem um ano de governo. Valeixo é um homem da extrema confiança do Moro, e o simples fato dele ter balançado no cargo já mostra que o status de superministro de Moro, do início do governo, já não corresponde mais ao seu status atual. Hoje em dia ele tem de negociar caso a caso e sempre admitindo que pode ficar vencido, como é o que aconteceu hoje. Ele disse, olha, por enquanto ele está no cargo, mas tudo pode mudar. E, além disso, as mudanças outras na estrutura da PF, aquelas determinadas diretamente pelo presidente, já estão em curso. Uma reportagem do Globo mostrou que o superintendente do Rio de Janeiro, Ricardo Saad, já está de malas prontas para o exterior, vai deixar o cargo, como tinha sido aventado, né, desde que Bolsonaro começou a pedir a cabeça dele. Então, portanto, as coisas tiveram consequência, teve efeito. O superintendente do Rio realmente foi afastado. O Rio, lembrando, base eleitoral de Jair Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, enrolado com a questão do Fabrício Queiroz e o caso COAF, etc. Então, a situação do Moro é essa, de ir lá e negociar caso a caso. Mesmo essa coisa da lei de abuso de autoridade, ninguém vê o ministro dizendo que o presidente vai vetar, pelo simples fato de que ele não tem certeza, não lhe foi dada essa segurança. Começa a causar uma certa preocupação na própria base do PSL, esse afastamento entre Moro e Bolsonaro. Tem muitos deputados ali que se elegeram amplamente ancorados no discurso da Lava Jato, a defesa da Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato.
Quando isso começa a se afastar do governo, e esse caso do veto vai ser muito emblemático disso, porque aí é algo que diz respeito a questões que eles, deputados, estão envolvidos, aí você pode ter uma perda de apoio do presidente dentro do seu próprio partido. É um partido que já não é coeso, é um partido que já não é homogêneo nas suas decisões, vira e mexe, tem brigas internas, e agora tem nessa questão da lei de abuso de autoridade mais um fator estressante da sua dinâmica interna. Já tem deputados dizendo, olha, se o presidente não vetar, vai ficar muito estranho, vai ser muito esquisito. Então, a gente tem de acompanhar dia a dia esse caso. É tipo um eletrocardiograma que você tem de acompanhar ali o pulso frequentemente e nem sempre você vai ter uma leitura olhando a fotografia do dia. Você tem de olhar o conjunto das ações, o conjunto dos passos. Não é simples, é algo complexo da política, mas a gente vai continuar monitorando aqui. Diga, Josias. Não há dúvida, a despeito do encontro de Moro com Bolsonaro, não há dúvida de que o Moro está sendo submetido a um processo de fritura, a gente já falou muito sobre isso aqui. Ele está se mexendo dentro da frigideira, a meu ver. Ele fez alguns movimentos recentes que mostram que ele, ontem mesmo, fez um discurso lá num evento da Polícia Federal sobre corrupção, em que ele falou coisas meio óbvias, mas parecia interessado em traçar algumas linhas das quais ele não recuaria, né? Acho que ele cometeu o erro de não fazer isso quando aceitou o cargo, mas em certos trechos do discurso dele, ele pareceu cobrar compromissos do Bolsonaro. Noutros trechos, ele insinuou que pode estar havendo descumprimento desses compromissos e que isso pode custar caro ao presidente. Chegou a dizer numa frase ali que governantes devem agir em prol dos governados, sob pena de a fé que as pessoas têm no próprio sistema representativo e na democracia se quebrar. Então, esse tipo de frase, que está na prática enunciando o óbvio, ele não precisaria dizer, né? E lembrou que assumiu o ministério porque o Bolsonaro tem um compromisso contra a corrupção e tudo isso. Eu acho que o Moro está diante de uma encruzilhada. Ele é um jogador de xadrez, ele mostrou isso na Lava Jato, não é um sujeito inocente, ao contrário, é muito hábil no manejo dos fatos, e ele está dentro da frigideira avaliando qual é o melhor movimento para ele. Acho que ele vai cobrar muito caro. Se a fritura for até o final, ele vai cobrar muito caro. E Porque a gente perdeu o contato. Essa fritura, Josias, volta um pouquinho, porque interrompeu. Então, acho que ele está se preparando para... Se você quiser retomar o raciocínio um pouquinho, a gente cortou o sinal, a gente perdeu a conexão, agora sim, a gente já te ouve bem, pode seguir. Não sei de onde interrompeu, Você dizia que o Moro vai cobrar muito caro? Vai cobrar caro, está avaliando como fazer isso e acho que, de fato, ele tem potencial pessoal e os fatos estão a favor dele, porque as pesquisas mostram que ele ainda é muito popular e que a Lava Jato também é muito popular. Então, a fritura dele pode custar caro ao Bolsonaro. E, a meu juízo, há alguns pontos aí em relação aos quais o Moro não pode transigir. Se o Bolsonaro não o atende naqueles pedidos de veto na lei de abuso de autoridade, ele não tem condições de ficar. Também, se Bolsonaro demitir o Maurício Valeixo, da Direção-Geral da Polícia Federal, ele não tem a menor condição de ficar no cargo. Espero que ele tenha noção disso. Acho que tem. Então, nós precisamos verificar esses movimentos para ver qual vai ser o desfecho da novela.